agradeço aí a oportunidade de estar fazendo entrevista contigo. A ideia é, a gente vai fazer uma entrevista curta, tá? A ideia é pensar a extensão de uma perspectiva da computação, então Androids, né? Eu vou deixar o Mário conduzir. Então, professor, como eu estava falando, né, a ideia do projeto de extensão do qual sou bolsista com o professor Kleber é justamente pensar em como a gente consegue divulgar melhor os projetos de extensão, como a gente consegue realmente dar mais visibilidade e valorizar mais os projetos de extensão que muitas pessoas às vezes nem sabem que tem essa oportunidade, né? E dentro disso a gente já começou a fazer alguns boletins que são como newsletter, que atuam divulgando para a comunidade notícias de projetos de extensão, etc. E a ideia é que a gente insira agora nos próximos boletins algumas entrevistas curtas também. Então, a primeira pergunta é sobre a extensão no instituto que é de excelência como o ITA, né? Então, a pergunta que a gente formulou foi: o ITA é reconhecido pela formação altamente técnica e pela excelência em engenharia. Nesse contexto, você diria que a extensão, que envolve interação com a sociedade, parceiros externos e problemas reais, não é algo periférico, mas central para a formação dos engenheiros de hoje? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da extensão, dos projetos de extensão para a formação de um engenheiro de excelência na sociedade que a gente tem hoje. Eu acho que é algo super relevante e super importante, né? Hoje em dia, isso é um problema antigo, né, da academia, de você achar que você coloca o aluno lá em sala de aula, joga um monte de conteúdo para ele e ele vai sair um cara pronto para poder atuar na sociedade, né? Mas a visão que a gente tem de ensino hoje em dia não é essa, né? A gente tem uma visão muito mais ampla de que não só você tem que ensinar o conteúdo para ele, mas você tem que ensinar como que ele aplica esse conteúdo de uma forma adequada, de uma forma aplicada, e que também tem um impacto na sociedade da forma que a gente quer, né? Que leve em conta todas questões econômicas, questões sociais, questões de meio ambiente, por exemplo. E eu acho que faz parte dessa formação dele estar em contato com a sociedade lá fora para ver como são as coisas, né? Não ficar dentro aqui de nossas portas fechadas, no nosso mundo, sem enxergar como são as coisas lá fora. Então, acho que ter esse contato com o mundo externo é super importante, assim. Isso de várias formas, né, com outras universidades, com a sociedade em geral, através de projetos que tenha contato com a sociedade em geral, até trabalhos sociais, em que ele vai lá e vê uma realidade totalmente diferente do Brasil, né? Ele não fica acostumado nessa realidade que ele está aqui dentro do ITA, em que ele tem acesso a recursos, todos os colegas dele são pessoas que têm acesso a recursos, mas ele lá e vê que existe uma outra realidade muito mais dura e criar essa consciência nele de que, como engenheiro, é importante ele lutar por isso também. Então, eu acho muito relevante, assim, para a formação do engenheiro. De forma geral, eu diria que para todas as profissões, né? Tanto que essa diretriz do MEC de curricularização, ela é para todos os cursos, né? Não é somente curso de engenharia. Ótimo, professor. A gente compartilha bastante dessa visão, né? Mesmo tendo, no meu caso, bem menos experiência em projeto de extensão do que o senhor. Aí agora, falando um pouco mais do projeto que o senhor atua, né, da ITA Androids, que é um projeto super relevante aqui dentro da comunidade do H8, enfim, que todo mundo admira demais, a gente queria saber, porque assim, a ITA Androids é frequentemente citada como exemplo de formação prática, né, assim, de realmente entender, como o senhor falou, né, não tá ali na aula entendendo como calcular uma coisa para a prova, mas realmente como fazer na prática, com o protagonismo dos alunos, então tem esse protagonismo, né, de que o senhor, enfim, dirige, consegue ali liderar, principalmente essa parte, né, mais, assim, com mais experiência, mas os alunos que desenvolvem muita coisa, então tem um protagonismo muito forte e uma conexão com desafios reais, né, que estão ali no que eles realmente querem resolver. Então, eu queria saber o que o senhor acha que projetos como esse ensinam que dificilmente seriam aprendidos em disciplinas e em pesquisa tradicional. Então, tipo, como que essa prática da ITA Androids, que é, enfim, tão reconhecida e que os alunos que passam pela ITA Androids sempre falam tão bem, o que é que, se fosse só na sala de aula ou numa IC, ou enfim, em alguma forma de pesquisa tradicional, o que é que não seria obtido? Eu acho que, Marcos, pode conectar um pouco com a tua experiência histórica, né?
Você é a ITA, e daí você foi se relacionando com isso, chefiando a ITA Androids, esse processo, assim, legal. Então, Mário, primeiramente, assim, quando eu era aluno, né, e quando eu era aluno eu participei da ITA Androids, daí tive toda, e não só da ITA Androids, mas de outras iniciativas também, como a ITABIS, departamento acadêmico, o CASD, né, que a gente chamava de CASD vestibulares na época, que é o cursinho, né, então eu participei de outras iniciativas, e assim, essa experiência de iniciativa eu achei muito rica, assim, como aluno, sabe, e tanto por essa questão de o pessoal costuma chamar de soft skills, né, que é você aprender liderança, você aprender a trabalhar em equipe, você aprender a interagir com pessoas de uma forma saudável, de uma forma produtiva, lidar com conflitos, né, como é que você gerencia conflitos, porque as pessoas discordam naturalmente, né, e como é que você gerencia para a coisa ser produtiva, né, o conflito não estragar a sua produtividade, na verdade, essa sinergia com as pessoas te fazer produzir mais, né, e não te fazer produzir menos. Então, toda essa experiência, e além disso, essa questão de aplicar na prática, né, pegar o conhecimento teórico que você estuda e realmente desenvolver um projeto prático que funciona, eu sempre achei muito rico. E durante muito tempo, até quando eu comecei a ser professor, eu pensava num sentido de, cara, essa experiência é muito legal e a gente deveria levar esse tipo de experiência para a sala de aula. Eu pensava que, na verdade, era porque a sala de aula estava muito obsoleta e a gente deveria, né, pensar na forma da sala de aula para poder levar, para tipo, levar o que as iniciativas fazem para a sala de aula. Mas depois de muito tempo, eu cheguei a outra conclusão. Eu cheguei à conclusão que não é bem por aí, sabe? Eu acho que a experiência da iniciativa é uma coisa realmente complementar. E assim, tem toda uma questão ali dentro, por exemplo, de protagonismo dos alunos, é um projeto longo, entendeu? De longo prazo, que os alunos que estão desenvolvendo, que tem toda essa questão de ter liderança, de ter trabalho em equipe, etc., que é muito difícil mesmo de você replicar numa disciplina. Tem a questão da competição, aí você vai para a competição, aí você tem contato com outras universidades, e aí tem a questão de como se portar também, né, porque é um competidor, mas você tem que saber se portar com o seu competidor também, tem que ser uma coisa saudável, e a competição, de modo geral, ela é muito saudável. A RoboCup, especificamente, ela é muito saudável. Mas tem coisas ruins também que acontecem, entendeu? Tem aluno que vai lá e aí fica tirando chacota do projeto da outra equipe. Aí a equipe se junta, chega pro cara e fala, ó, não é bem por aí, entendeu? Não faz isso, cara, porque fica ruim pra gente também. Machuca, te prejudica a imagem da equipe, né? Então tem toda essa questão assim que você tem que lidar e que é super importante na prática, né? É importante as pessoas aprenderem essas habilidades. E você não tem como simular isso numa sala de aula. Assim, a conclusão que eu cheguei é que é difícil, você consegue trazer eu acho que várias características, por exemplo, questão de projetos, de PBL, você consegue trazer muitas características para a sala de aula, no formatinho que a gente define a sala de aula hoje em dia, com um semestre, etc., você consegue trazer, mas acho que você não consegue trazer em plenitude. Então, a visão que eu vejo hoje, né, de como as iniciativas se encaixam com o aprendizado, é que elas são complementares mesmo. E a sala de aula, eu acho que ela tem muito a aprender, isso eu não estou dizendo que a gente não deva tentar renovar a forma como a gente dá aula, né, a forma como a gente constrói a sala de aula, eu acho que tem sim muito a melhorar, e dá para se inspirar em muita coisa, das iniciativas e dos projetos de modo geral, de extensão, mas eu acho que tem essa parte complementar mesmo, tá? Essa parte complementar, e que hoje em dia a gente tem, né, como no nosso currículo, da forma como já está implementada, que através das ACPs, né? Então a gente tem o mecanismo das ACPs, que são as atividades complementares, com a intenção de dar esse outro lado da formação para o nosso engenheiro, de ter essa experiência de lidar com projetos, de lidar com pessoas, de lidar com a sociedade, porque isso é muito importante para a formação dele. E, além disso, né, no caso particular da Android, né, isso não vou dizer que está em todos os projetos de extensão, mas com certeza todos os projetos que estão ligados ao que a gente chama de iniciativas técnicas, ou até mesmo um projeto de pesquisa, né, você tem essa questão da como você pega o conhecimento teórico de engenharia e você desenvolve um produto a partir daquele conhecimento, né? Isso também é um gap que não é fácil de você passar, sabe? E é uma coisa que, por exemplo, eu vejo que a escola melhorou bastante em relação a isso nos últimos anos, comparo com minha época de aluno, né? E na minha época de aluno eu senti muito esse gap. Eu trabalhei na indústria por 2 anos,
E eu senti que assim, o gap ainda foi bem menor para mim do que eu percebia dos meus colegas de turma, por conta que eu tive essa experiência com iniciativas. Entendeu? E não é que o conhecimento teórico que a gente aprende nas disciplinas, ele é desnecessário. Eu acho que o conhecimento teórico ele é super importante também, mas tem um ponto que acaba nem sendo o que mais gasta tempo de você ensinar a pessoa a dar esse salto, né? Que a gente fazia muito mal, agora está um pouquinho melhor, mas eu acho que a gente ainda não faz tão bem, sabe? De dizer, olha, a teoria ela é muito importante, mas no fim do dia você como engenheiro, você tem que ter outras skills também, skills técnicas, não digo nem skills de lidar com pessoas, né? Skills técnicas de intuição de engenheiro, ter o feeling, né, de, nossa, como que eu pego um modelo matemático e esse modelo matemático tem que representar a realidade. Não dá para representar toda a riqueza da natureza através das minhas equações. Eu tenho que decidir como engenheiro, né, através da minha intuição, o que é que eu simplifico e o que é que eu não simplifico. Isso é uma intuição de engenharia, entendeu? Não tem nada na matemática que vai te dizer como fazer isso. Você tem que ir lá, você ter a sua experiência de engenheiro, de seu feeling, de, pô, cara, eu sei que isso aqui num avião pega, isso aqui é importante, eu não posso simplificar no meu modelo, isso aqui eu sei que é irrelevante, não pega quase nada, posso ignorar. E aí, essa habilidade, entendeu? Esse gap que existe, né? A escola ainda não constrói tão bem, né? O que acontece é que os nossos alunos chegam numa empresa, aí eles apanham com isso os primeiros anos ali da profissão deles, né? E eu acho que depois de uns 2, 3, 4 anos é o que eu comento com meus amigos, entendeu? Que passaram por essa transição, né? Depois de uns 2, 3, 4 anos apanhando com isso, eles conseguem desenrolar isso sozinhos, né? Mas eu acho que faz parte da escola ensinar um pouco disso, assim, para eles não chegarem tão crus. Legal, Marcos. Eu só queria fazer uma ponte. Se tu acha que a Ita Androids, ela consegue contribuir nessa formação que você fala do engenheiro, né, que lida com esses skills técnicos no mundo real, né? E como ela faz isso? Com certeza, e o jeito que ela faz é exatamente essa coisa de ter que colocar na prática, assim. E ter que colocar na prática, porque, assim, não só ter que colocar na prática já te imbui, né, a pensar de, pô, beleza, eu tenho essa teoria aqui muito bonita, mas na prática você tem muitas dificuldades, né, que a teoria não comporta. Então, como que eu mitigo essas dificuldades ou como que eu overcome essas dificuldades? É como que eu consigo passar delas e a coisa ainda funcionar. Mas, além disso, você tem restrições de tempo, de recurso, restrições do projeto, né, das regras da competição, por exemplo, que você ainda tem que levar em conta, né? Então, não só você tem que saber transformar aquela teoria numa coisa que funciona, mas você tem que saber transformar aquela teoria numa coisa que funciona com o recurso que a gente tem na equipe, entendeu? A gente tem recurso limitado. Por mais que a gente corra atrás de patrocínio e tente fazer um projeto de qualidade para ser competitivo, nosso recurso não é infinito. Nosso recurso é limitado. Não adianta você querer, eu quero ter a melhor câmera, o melhor motor do robô, vai falar, cara, não vai ter, porque a gente não tem dinheiro, entendeu? Não tem dinheiro e vai ter que lidar com o que tem. E de tempo, né? Às vezes você tem uma ideia genial, você quer fazer o projeto mais perfeito possível, usando a teoria mais avançada possível, mas não dá tempo, porque a competição é daqui a 2 meses, então vai ter que fazer um feijão com arroz, porque tem que funcionar na competição. Então, esse tipo de habilidade também você desenvolve muito por conta não só de ser um projeto prático, mas ser um projeto prático com suas restrições, né? E na indústria isso vai acontecer também. Na indústria você vai estar lá, aí, pô, daqui a pouco você sabe que tem que entregar o projeto em 3 meses, é o que tem, e aí você vai ter que cortar caminhos, né? Você vai ter que cortar caminhos ainda tentando garantir que a coisa funcione. E essa habilidade é muito importante ser desenvolvida. Show, muito obrigado. Agora, professor, falando mais em relação ao impacto no sentido da extensão fora da universidade, né? No sentido assim mais amplo, não só para os alunos, mas para a sociedade em geral. Então, o senhor é bolsista, né, do projeto de produtividade e desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora do CNPq, que valoriza muito o impacto concreto, né, das ações. E aí eu queria saber, na visão do senhor, quando que a extensão em engenharia realmente transforma algo fora da universidade? Então, seja na indústria, no setor público, na sociedade. E aí o senhor pode conectar com, enfim,
trabalho de ensino, enfim, do ITA em si, mas, assim, também num contexto mais amplo, sabe? De qual o papel da extensão, seja na área de inovação, de tecnologia, ou, enfim, todas essas áreas, para a sociedade como um todo, né? Não pensando só na realidade dos alunos do ITA. Legal, eu vou puxar, já que você falou da bolsa, né? Eu vou puxar, então, para os projetos que justificaram a bolsa, né? Então, eu tenho alguns projetos com a indústria e também com a Força Aérea. Então, por exemplo, né, tem um projeto que eu participei recentemente, que é um projeto de detecção de pistas clandestinas na Amazônia, que é um problema muito difícil que eles têm, né, porque imagina que na Amazônia você tem uma área muito grande, e aí para alguém ficar procurando isso, existe a imagem de satélites, né, que são coletadas, só que para uma pessoa ficar procurando isso no olho, né, que é mais ou menos como estava sendo feito até pouco antes, e assim, a pessoa, ela tem uma alta capacidade de detectar a pista, não é uma questão de a pessoa treinada nisso, ela tem uma alta capacidade. Se ela vê a foto lá da pista, ela vai identificar que é uma pista. A dificuldade é que é inviável, né? É muita área para você cobrir. E aí tive um aluno que é até egresso do ITA, que foi o Pardini, que ele desenvolveu um algoritmo para poder, junto com o IAV, né, junto com o pessoal do IAV, para poder detectar essas pistas automaticamente utilizando inteligência artificial. E aí essa inteligência artificial, para ser honesta, ela erra. Ela não é tão boa assim, né? Ela erra mais do que uma pessoa. Mas ela erra, só que ela tá indo no sentido de, tipo, você conservadora no sentido de que, eu vou dizer que provavelmente deve ter alguma pista ali. Porque aí ela erra, aí ela diz, ó, tem pista onde não tem, mas depois uma pessoa pode conferir isso. Uma pessoa pode ir lá, olhar e ver, não, realmente aqui tem pista ou não tem pista. Só que assim, o trabalho que a pessoa vai ter de olhar só o que a IA acusou, que é onde tem pista, é um trabalho muito menor do que ela teria de olhar a Amazônia inteira, né, que é praticamente inviável. Então essa é uma aplicação muito direta, assim, né, que tem um impacto direto na sociedade, né. Então essas pistas clandestinas é um problema sério, assim, gera vários problemas dentro da Amazônia, né, desde de tráfico e por aí vai, então é um problema muito real, assim, né, que isso consegue resolver. E aí, isso utiliza conhecimento que, no fundo, está ligado à minha pesquisa, está ligado a Itandroid, né, conhecimento que a gente tem desenvolvido aqui na academia de visão computacional, né, eu sempre, consegui contribuir nesse trabalho porque é um conhecimento que a gente desenvolve aqui nas pesquisas. Então, outro trabalho que eu faço também, eu estou junto com a Embraer, um projeto chamado FlyMov, que é um grande projeto aqui do ITA, né, um centro de pesquisa, e lá eu tenho trabalhado desenvolvendo tecnologias para permitir aumentar, né, o nível de automatização das aeronaves de modo geral, e uma aeronave especificamente, né, que o pessoal está se preocupando bastante com automatização e autonomia, é o eVTOL, né, tem aquela empresa IVE, então o eVTOL, o pessoal espera que vai ser uma aeronave tão complexa de se pilotar, da forma como ela funciona, que não é factível para um ser humano ter um controle de baixo nível dos atuadores dela, né? Toda aquela transição do voo vertical para horizontal, etc. Não é factível. Você tem que ter sistemas automatizados de controle da aeronave para permitir que um ser humano consiga pilotar. E aí tem uma intenção de que ela se torne cada vez mais automatizada, né? No começo sendo uma coisa do tipo que a pessoa ainda tem que dizer para ela, ó, você tem que ir daqui para lá, e a partir do mais para frente vai ser uma coisa muito autônoma. A pessoa só vai dizer, ó, entrou, tipo assim, ninguém vai falar nada, né? Vão entrar pessoas lá, ele vai saber que ele tem que levar as pessoas de tal lugar a tal lugar, e ele vai fazer o voo completamente sozinho, no máximo com a pessoa ali monitorando o que está acontecendo. E aí tudo isso envolve muito conhecimento da área de robótica, que é o que eu trabalho nas minhas pesquisas, né? Desde o controle da aeronave em si, a parte de visão computacional, porque esse tipo de aeronave, ele vai voar muito próximo aos prédios. Então, o tipo de coisa que o pessoal faz na aeronave tradicional, que é confiar muito em GPS, por exemplo, não é mais suficiente. Porque o GPS ele não te dá a confiabilidade, a precisão suficiente para você voar próximo aos prédios. Então, você tem que começar a se preocupar com visão computacional, que é o tipo de conhecimento, né, que a gente constrói em robótica, estimação de estados também, que é uma outra área muito ligada à robótica. Então, esse conhecimento todo ele é construído, né, dentro das pesquisas e acaba migrando para uma indústria nacional que vai desenvolver um produto que a gente espera que vai ter muito impacto no futuro, né? Espero que vai ser
realmente um produto disruptivo que vai mudar completamente a forma como a gente se move dentro de cidades, né? A nossa mobilidade urbana, espera-se que vai ser muito diferente quando a gente tiver os eVTOLs. Acho que esses são dois exemplos, mas eu tenho vários outros, assim, vários projetos que eu faço com o pessoal do IAV, com outras universidades também, em parceria. Então, esse acaba migrando, esse conhecimento acaba migrando para o setor produtivo, né? E eu acho que isso é, com certeza, super relevante. Certo. Muito brevemente, parabéns, né, Marcos? A gente admira muito o teu trabalho e é incontestável essa relevância aí. Só explorando um pouco mais, quando a gente fala de extensão, a gente fala de diversos setores da sociedade. Você já deixou bem claro aí empresas e FAB, né? Uma coisa que não ficou muito clara para mim é, por exemplo, se Androids também envolve, tipo, escolas de ensino básico, outros setores que motivam, né, mais brasileiros se engajar, né, na engenharia, no interesse pela tecnologia. Se você pudesse elaborar. Eu acho que isso com certeza é um ponto bem relevante. Obrigado por lembrar. A Itandroids, a missão dela, né, como grupo de pesquisa, equipe, o foco dela não é exatamente esse, de causar impacto nas escolas, mas a gente acaba fazendo bastante disso e a gente considera extremamente relevante. Não é o nosso core, mas a gente faz e a gente tem que fazer isso com todo o prazer do mundo, assim. Então, tem muitas apresentações que a gente faz aqui no ITA para escolas. O pessoal da comunicação, quando é criança, adolescente, eles muitas vezes chamam a gente, né? Porque eu acho que é o que mais o pessoal mais jovem, assim, brilha os olhos, né? Que eles veem os robôs se mexendo e tal, então eles animam bastante, assim. Então, a gente apresenta, a gente vai, por exemplo, para o Science Days agora no final de março, a gente participa em vários eventos externos também aqui na cidade de São José dos Campos, né? Não apenas no ITA. A maioria acho que acaba sendo no ITA, a gente recebe muita visita no ITA, mas a gente também participa de eventos aqui da cidade, sempre estão chamando a gente, e também outros grupos do ITA, né, que são as iniciativas principalmente, e a gente sempre está apresentando, e assim, é muito legal ver o pessoal mais novo, assim, super motivado, tá? Isso é muito, muito legal, e a gente, assim, eu que já estou há um tempo, né, porque eu estou na Itandroids desde 2011, né, quando eu comecei lá como aluno de graduação, então são muitos anos aí, né, tipo, sei lá, 15 anos que eu mexo com Itandroids de alguma forma. E aí é legal você ver isso ao longo do tempo, assim, que aí às vezes você vê, sei lá, tem aluno que entrou no ITA e participa da ITA Androids, e aí ele comenta, professor, nossa, eu pensei em fazer ITA porque lá quando vocês foram para João Pessoa, é muito legal isso, cara, muito, muito legal. Quando vocês foram em 2018, meu pai me levou lá para visitar, e aí eu vi vocês lá, e pô, eu vi que vocês ganharam, e nossa, eu achei muito, 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 muito legal, aí eu pensei em fazer ITA, e aí eu sempre tinha na minha cabeça que quando eu passasse no ITA, eu ia participar da ITA Androids. Isso é muito legal, assim, você vê que na verdade tem esse impacto, né? Quando você vê você tem bastante tempo disso, você vê esse impacto acontecendo, assim. Então acho que é super legal. Tem aqueles sócios mirins também da ITA, né? Não sei se vocês conhecem. Os sócios mirins é ainda mais, né? Porque é muito selecionado. Então o pessoal que vem é super motivado com tecnologia, ciência. Então, esse pessoal dos sócios mirins, eles vibram, assim, absurdo, sabe? Quando eles chegam, eles fazem 1 milhão de perguntas e até coisas do tipo super avançadas, né? Você tá falando lá do robô, que é, tipo assim, um conhecimento bem específico, né? Bem tecnológico. E aí ele começa a perguntar para você coisas específicas lá do circuito do robô e fala, eu também tenho um microcontrolador, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui em casa. E é muito legal, assim, né? Ver esse pessoal super animado e ver que eles conseguem enxergar naquilo o futuro para eles, assim. Acho que isso motiva bastante mesmo. Muito bacana mesmo, muito bacana. Você vê aí que extensão tem todas essas coisas, né? Desde a FAB, da indústria, até essas crianças, né? E eu acho que a gente está chegando no final, né, Mário? Acho que isso conecta bastante com tudo que a gente já falou, né? O senhor também já explorou os temas muito bem. O final, né, para a gente dar até um tom mais de incentivo, assim, né, para extensão e tudo, no sentido de qual é o tipo de engenheiro que pode surgir ou que deve surgir, né, e o que é que tem de diferencial nesse engenheiro, né,
quando a gente consegue unir pesquisa, ensino, inovação e extensão, quando a gente consegue integrar isso. Então, qual é o perfil, digamos assim, do engenheiro que, fora só da academia tradicional, de ter tido as aulas, qual é o diferencial desse perfil, pensando em todos esses impactos aí incríveis que o senhor já citou, por exemplo, nesses projetos? Então, assim, você já elaborou bastante e você disse que a gente ainda não chegou lá no ITA. Então, assim, mais explorando um pouco, você falou de atividades complementares, e você está sabendo que está abrindo aí uma valorização da extensão. Então, em que sentido que a gente devia estar caminhando e olhando com uma sensibilidade no ITA para abrir espaço para esse tipo de formação? Eu acho que eu já pensei bastante sobre isso. Eu acho que talvez não sei se é a melhor palavra, mas é o sentimento de que a gente vai gerar um engenheiro completo, sabe? Um engenheiro que realmente ele tem todas as habilidades e a consciência também, assim, não só as habilidades, né, mas tem toda uma questão de responsabilidade social, de consciência social. E quando eu falo social, é pensando na sociedade como um todo, né, de como as ações dele vão afetar a sociedade, né. E eu acho que essa questão, assim, acho que o engenheiro que o ITA formava na minha época, que eu acho que já era uma versão melhorada de alguns anos atrás, era um engenheiro muito teórico, assim, e esse engenheiro não é completo, assim, ele não está pronto para chegar numa empresa ou na sociedade de modo geral e ser plug and play, né, você coloca ele lá direto, ele tem muitas coisas ainda a desenvolver para poder ser capaz de fazer isso. E eu acho que hoje em dia a gente, pelo menos, está caminhando para um engenheiro que ele tem um know-how mais prático, assim. Acho que Mas, esse Marcos, deixa eu ser mais provocativo, tá? Eu tá. te convido aqui para uma comissão para criar uma escola de engenharia de excelência do zero. Tá? Esquece a nossa grade curricular pesada. Tá? Que tipo de nova concepção você proporia, sabe? Que fomente esse tipo de engenho completo. Tá. Eu estou enviesado porque a experiência que eu conheço nesse sentido é o Intel, né? Que eu tive mais contato, assim. E uma coisa que eu achei bem legal que eles fizeram, eu acho que talvez o Intel, na minha opinião pessoal, mas isso não vou tomar como verdade absoluta, talvez tenha pendido demais por outro lado. A minha concepção seria uma coisa mais equilibrada do que eles fizeram, mas eles fizeram um negócio muito legal, que é, pô, com certeza dá muito trabalho implementar, mas é muito legal, que é você ter esses projetos com a sociedade diretamente, em sala de aula. Então, os projetos, que eles têm projetos que são, não sei se semestrais ou anuais, eles pegam desafios práticos da sociedade, desafios reais da sociedade, seja com empresas, seja com instituições como ONGs, por exemplo, e trazem esse desafio real para a sala de aula. Isso eu acho que tem uma riqueza imensa, assim, sabe? Riqueza imensa, imensa, imensa. Eu acho que você não pode basear o ensino só nisso, porque eu acho que isso vai acabar gerando lacunas de conhecimento. Eu acho que você tem que ter um equilíbrio muito claro entre essas três coisas. Eu acho que os três pilares, né, seriam que acho que está muito ligado ao que a gente fala de ensino, pesquisa e extensão, né, e inovação. Eu acho que tem três pilares grandes na formação do engenheiro, que é esse conhecimento mais teórico, o conhecimento prático, de aplicar aquilo num produto de engenharia, e o lado de, vamos dizer assim, responsabilidade social. Você entender como isso impacta a sociedade e como tem que ser o seu comportamento para você impactar de forma positiva, né? Eu acho que esses três pilares assim, são muito importantes e tem que ter um equilíbrio entre eles, assim. Não pode ser pode ficar só pendendo para um lado. Atualmente a gente pende muito para o teórico, né? E o ideal seria ter um equilíbrio entre os três quando você fosse montar o curso como um todo. Excelente. Muito obrigado, Marcos. E desculpa aí, eu esqueci de apresentar o Aloysio também ao pós-doutorando do ProEst CAPES, né? E o Mário Muniz, que é o ex-presidente do CASD, que é uma das 100 organizações premiadas aí, né, Mário? Então, mais um aluno Das 100 melhores ONGs do Brasil, né, no ano passado. Melhores ONGs. O Obrigado, trabalho Marcos. do CASD é excepcional, né? Desde muito tempo já. Excepcional. Excelente entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Espero que tenha ajudado aí. Espero que ajude também a fortalecer, né? Eu acho que
uma pergunta que vocês não fizeram, né, mas eu acho que já falei isso pro Kleber, a impressão que eu tenho é que o ITA até faz bastante coisa de extensão, na verdade. Só que a gente divulga muito mal internamente. Sim. Tipo assim, eu fico sabendo por acaso, sabe? E aí tem coisas que eu fico sabendo, eu fico, cara, que legal, eu não sabia que o pessoal fazia isso. Como aluno também, acho que tem muita coisa que a gente não sabe, assim. A gente sabe as iniciativas, né? Mas, assim, fora, assim, que as iniciativas existem, o geralzão, a gente realmente sabe muito pouco. Então, realmente, a gente pensar aí como conseguir fortalecer tudo isso, né? E a ideia desse boletim vai nessa direção, né? E acho bem legal. Exatamente bem legal isso. mesmo. Então tá. Um abraço e bom trabalho. Pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.